Zé Conexão na área, mais um dia de podcast. Hoje com o Diego Maurício. Conheci ele pessoalmente essa semana. Foi muito bom. Essa semana eu conheci você e eu fiquei lembrando de onde que eu conheci ele. Eu conheci lá da Maricele, a Célia, do Thiago, casal maravilhoso, e da Rosana Galvão, que você fez um podcast com eles, né? Com elas, né? Legal, foi sensacional. Pessoal que a gente já tem um contato faz um tempo. Depois até a gente entra um pouquinho na história, que é Tá, muito legal a história ali que a gente tem. muito bom. Construindo aí o Thiago, a Célia, são parceiros hoje nossos. Isso. E conheci você pessoalmente no evento que ele fez nessa semana, segunda-feira. Terça-feira. Terça-feira. E foi muito legal ter esse momento. Então eu queria agradecer você e falar. Hoje ele é mentor, palestrante, organizador de evento, é um cara de conexão, que tudo acontece com ele. Sou grato aí pela sua vida. Eu que sou grato. E muito bom estar aqui. Muito bom estar aqui. Cara, primeiramente agradecer você pelo convite, né? Também por ter saído lá de Garça para ter vindo aqui para Marília participar do nosso evento, né? Próximo nível. Gostei muito de você, vi que você é um cara que entrega muita coisa, quer se conectar e quer crescer. Que é isso daí que importa, né, cara? Em todos os âmbitos da nossa vida, eu não aceito crescer 1% por dia. Então a gente tem que Isso aí. trabalhar parte espiritual com Isso Deus, aí. familiar, parte empresarial. Ah, eu sou CLT, mas parte mental para você querer Isso aí, crescer isso na aí. sua empresa, que as pessoas às vezes não sabem a diferença. Não, mas eu tenho que ter um CNPJ. Não, você pode empreender na empresa Muito bom. do dono, só que você tem que ter a mentalidade do dono ali dentro, que Muito bom. consequentemente você vai crescendo também. Muito bom. Eu conheci você, como eu falei pelo podcast que você fez, mas sua história eu não conheço. Sim. Sei que você é o fundador do Expo Business Brasil. Expo Business, que bacana, né, cara? Legal. Eu posso falar que assim, é o melhor evento, tá? O melhor evento do interior de São Paulo, que já teve aqui em Marília. Ah, Diego, de tamanho? Não, falo de qualidade. Sim, A gente sim. prezou muito em trazer pessoas que têm um resultado fora da curva no mercado. O Felipe Tito, que hoje é nosso parceiro, participou das 3 Expo, vai vir para a próxima também, se Deus Quando é a quiser. próxima? Estamos acertando. A data, mas sai esse ano. Sai esse ano. Estou em algumas reuniões, né? Não vai ser para cá, vai ser ali por São Paulo. Ah, não vai ser aqui? Não, vai Que ser em São legal, Paulo. A gente está cara. tendo os convites lá, a gente está fazendo umas reuniões para viabilizar o evento. Trouxemos o Kaká Diniz, que é um cara fora da curva Fantástico. também, dono da No Stop. Hoje é empresário de vários influencers, Influencer, né? empreendedores. Cara, é um cara fora da curva. Trouxemos a Natália Beauty, também no seu segmento a maior do mercado. A Isabela Matti já participou com a gente. Rafael Medeiros, de Gestão do Tempo, que é um cara assim fora da curva, é um parceiro assim que eu quero levar para todo lugar, que é um cara que entrega muito conteúdo, e um cara assim boníssimo de coração, cristão. Então assim, a gente leva, Zé, não é só um evento, é a qualidade, é Muito você bom. entregar um conteúdo desde o talk, que é o menor que você participou com a gente, até um evento médio, né, que a gente Tá. vai lançar esse ano um Select, né, que inclusive vai ser lá em Alphaville, que a gente vai conversar um pouco sobre isso, e da Expo Business Brasil, né, que é para a gente impactar pessoas, trazer essa visão para elas de mercado, que elas conseguem mudar a vida delas. Então a gente tem exemplos de quem participa ali com a gente que mudou completamente a vida Que deles. fantástico. Então é sensacional. Mas agradecer antes de tudo, primeiramente a Deus, que sem Ele eu não teria conquistado nada, eu não teria feito as conexões que Ele colocou na nossa vida Muito para a bom. gente crescer. E eu sou muito feliz. Gosto da minha vida, gosto de estar com minha esposa, a Renata Takahashi, um beijo, meus filhos, gosto de estar perto. Então eu entendo que a vida é um crescimento. Se a gente deixar uma coisa ou outra, a gente vai perder. E eu não quero perder nada, porque Deus é tão maravilhoso, né, Zé? Nos dá saúde, nos dá paz, nos dá as vidas. Eu sempre falo para os meus filhos, né? Agradecer pelo que eles têm, Muito porque bom. na minha infância não foi assim. Sempre foi assim, graças a Deus, nunca faltou comida. Mas foi uma infância mais Limitada, né? limitada, Limitada. né? Então, eu sou muito feliz com essa construção que a gente está tendo nesses últimos tempos. Hoje você é uma pessoa que é conhecida no seu meio, Sim, né? sim. Uma pessoa de posicionamento, autoridade, mas nem sempre foi assim. Como Né? foi o início? E além do início, como foi se despertar? Em que momento você falou assim, caraca, velho, isso aqui seria legal fazer? Porque no fundo, para posicionar, até no talk lá que foi feito na terça, Sim, eu vi vocês falando muito sobre posicionamento. E é o que eu tô buscando hoje.
Porque é o poder do posicionamento que faz nós, de fato, abrir portas, Sim. conquistar coisas. Mas para você, como foi, Diego? Tudo esse plano, vou colocar assim, essa trajetória. Legal. É se enxergar capaz, né? Quando você se É enxerga isso. capaz de estar no ambiente, de estar com as pessoas certas, o seu mundo Tá. muda, né? Zé, eu comecei a empreender com uns 19 para 20 anos, tá? Joguei bola, né? Desde pequenininho. Joguei bola dos meus 7 aos 19 anos. Passei por alguns clubes, joguei no Marília, passei pelo Santo André, pelo Santa Cruz. E chegou com 19, 20 anos, machucava muito, as coisas não começavam a rodar, não dava certo. Na época eu não entendia o que Deus queria para minha vida, eu queria forçar uma coisa que não era aquilo que Ele queria para mim. E a partir desse momento que eu dei esse ponto final nessa parte da minha vida, eu queria empreender. Só que na época eu nem sabia o que que era isso. Na verdade, na época eu queria o quê? Não trabalhar para ninguém. Tá. Hoje eu tenho uma visão diferente, tá, gente? Eu acredito que se você trabalhar para a pessoa certa, onde você pode aprender, onde você pode desenvolver e crescer, cara, você tem que estar com essa pessoa. Mas na época era muito essa cabeça, cara, eu não quero trabalhar para ninguém. E a primeira coisa que o pessoal faz quando resolve empreender, a maioria das pessoas é o quê? Vender roupa. Não é É isso? isso mesmo. Não, vou vender roupa, vou fazer isso, aquilo. E para mim, Zé, foi um desafio, porque eu era uma pessoa muito tímida, eu Tá. não conversava, eu era uma pessoa que não muito quietinha, né? Minha mãe sempre foi muito assim. Então eu era uma pessoa que eu tive que desenvolver muito para mim trabalhar com essa parte de vendas. Só que quando você enxerga que vendas pode mudar a sua vida, cara, que vendas pode te abrir opções, oportunidades, porque não tem a ver com o produto, não tem a ver com o Tá. negócio, tem que a ver com a Com a pessoa. pessoa. Cara, você fala, isso daqui muda. Nossa, Então, fantástico. eu aprendi a vender com as roupas, né? Tinha aberto uma empresa, também uma sociedade, que eu não sabia o que era uma sociedade, hoje eu sei, não faria do jeito que foi, Tá. mas é aquilo. Peguei meu melhor amigo, que fazia a mesma coisa que eu faço, dois jovens querendo crescer, com a cabeça, não, vamos mudar o mundo. Acabou que em menos de 40 dias, esse meu amigo saiu da sociedade e eu tinha aberto tudo no meu nome, estava tudo no meu nome, e eu me vi numa situação assim, de um sonho em 60 dias, eu tinha uma situação para mim fazer, para mim resolver, e com isso eu fui sempre crescendo, né? Sempre procurando aprender com o que acontecia na minha vida. Nunca fui um cara de ficar reclamando, eu sempre fui um cara de fazer. Entendeu? Se eu coloco uma coisa na minha cabeça e falo, cara, eu vou fazer isso daí. E é isso que eu coloco também na vida dos meus filhos. Entender que a oportunidade vai acontecer, não existe nenhuma pessoa que pode falar, passar a vida inteira e falar, Diego, eu nunca tive uma oportunidade. Não, você teve a oportunidade. Se você não teve a capacidade de enxergar ela e fazer ela se transformar num resultado relevante. E quando eu comecei a trabalhar com roupa, é, tive alguns prejuízos, né? Tá. Ah, vamos vender fiado, vamos vender Fiado, né? para amigo. Cara, amigo não comprava. Quando comprava, demorava para pagar. Fui roubado 2 vezes, cara. Fui roubado 2 vezes, né? Com as roupas. Uma das vezes foi que um cara tinha me emprestado o material dele para mim trabalhar. O cara foi lá, roubou até hoje. É, eu fico com isso na cabeça, porque assim, você ter coragem de ir acontecendo as coisas e mesmo assim você ir escalando e falando, não, cara, é só um problema e eu vou Ok. crescer. Eu acredito que isso é muito Deus agindo na sua vida para te preparar para o melhor, né? Muito Porque bom. assim, é o que eu falo para as pessoas, até você viu lá no evento. Se eu quero ter, dando exemplo, se eu tenho hoje um salário de R$ 2.000 e eu quero ter um salário de 5, é essa mesma pessoa que vai ganhar o salário de 5? Não, Não. porque ela tem que evoluir, ela tem que abrir a mente dela, ela tem que entender como eu faço para ganhar R$ 5.000 para crescer, para ter esse resultado. E, consequentemente, se eu ganho 5.000 e eu quero começar a ganhar 10, mesma coisa. A pessoa que vai ganhar 10 é a mesma pessoa, a mesma cabeça da pessoa de 5? Não é, né? Se a- Uma pergunta te interrompendo sobre isso, até Sim, para dar um corte. Para quem tá assistindo, vai assistir, para quem vai ouvir isso, você tá dizendo o seguinte: se essa pessoa que ganha, por exemplo, R$ 2.000 e almeja ganhar 5, para ela conquistar esses 5, ela precisa mudar. com Como certeza. que seria isso? Explica para a pessoa que vai ouvir, porque muitas vezes ela tá esperando, por exemplo,
o patrão, tá esperando o governo, tá esperando alguém e ela não entendeu. É que assim, a desculpa vai estar sempre aí para quem quiser usar ela, né? Hoje até no nosso ecossistema, uma das palavras que é proibida é desculpa. Tá. Ah, eu não posso, ah, eu não tenho condição, ah, cara, hoje eu trabalho com gente que saiu de R$ 800 para hoje, ele me mandar um áudio semana passada, se você quiser depois a gente coloca até o áudio aqui, Tá. falando que no último ano e meio ele faturou 200 mil. Muito bom. Entendeu? Então, assim, é uma loucura? É. Mas o que que faz esse diferente? O cara acreditar nele. Ok. O cara entender que ele tem que aprender Tá. com quem já está no nível que ele quer chegar. Ah, Diego, qual que dica que você daria para quem tem um salário mínimo hoje e quer melhorar de vida? Cara, ande com quem ganha o que você quer ganhar hoje. Então, se eu ganho R$ 2.000, eu não vou ficar. A maioria, tá, gente? A maioria das Maioria. pessoas estão ali fazendo seu churrasco de fim de semana, estão gastando seu dinheirinho em barzinhos, Tá. estão, na verdade, jogando dinheiro. Eu falo porque o dinheiro não é o crescimento, é a mentalidade que vai fazer você crescer para multiplicar isso Muito daí. bom, muito bom. Então, cara, começa a andar com quem começou a empreender. Ah, mas por quê? Porque você vai começando a entender, Zé, como a cabeça dessa pessoa funciona. Se você não entende como uma cabeça de uma pessoa funciona com o salário que você quer almejar, a sua cabeça vai ser sempre limitada. Você Entendi. sempre vai se limitar. Entendi. Então, hoje, tudo que aconteceu na minha vida não foi porque eu tinha uma condição financeira para mim fazer a Expo Business Brasil, para mim ter os negócios que eu tenho hoje. Tudo foi assim, cara, Deus me deu a visão, eu enxerguei que eu sou capaz, tá, eu vou para cima, eu vou fazer isso acontecer. Eu contei até a história no último mês, a gente estava em São Paulo para um evento, tive a oportunidade de conversar com o Geraldo Rufino, né, mais uma vez, e eu contei a história para ele de como eu fiz o meu primeiro evento grande, cara. Tá até no meu Instagram depois, vocês entram lá e vejam. É uma história muito emocionante, porque Deus me deu uma visão no dia do evento No da Expo, dia. no dia de um evento. Ele veio participar do evento do Connect, aqui em Marília, né? E um dos organizadores era um amigo meu, Zé. Aí pra você ver como que você tem que trabalhar a sua mente e buscar a sua oportunidade. Porque, assim, não existe desculpa. Existe falta de compromisso com você mesmo. Muito bom. Cheguei nesse cara e falei, ó, seguinte, cara, arruma 5 minutos para mim falar com o Geraldo Rufino, dar a mão para ele, dar um abraço, falar do que a gente está fazendo aqui. E nessa época eu estava fazendo eventos, para 15, 20, 30 pessoas, né? Aham. Que foi um trabalho. Hoje em Marília você tem muito, né? Encontros de network, mas a maioria das pessoas começaram junto com a gente lá atrás, onde Entendi. aqui em Marília não tinha nada. E todo mundo parava no meio do caminho. Eu começo, paro, começo, paro, Tá. começo, paro. E a gente foi que começou a fazer esse trabalho. Ele falou, pô, sério? Falei, sério. E nisso daí, Zé, no dia do evento eu tinha até esquecido. Só que eu fui lá, né, para prestigiar, para assistir também o Geraldo, se eu não me engano, veio a Camila no dia. E ele pegou e me mandou uma mensagem, Diego, onde você tá? Eu falei, não, eu tô aqui dentro e tal. Ele falou, não, vem aqui fora que eu vou lá te levar para dar mão pro Geraldo Rufino. Eu falei, pô, legal, beleza. Saí lá fora, a gente foi lá esperar o Geraldo chegar. E quando ele chegou, cara, é uma energia assim tão fora da curva que você fala, meu, Zé, você pensa que o cara saiu do lixão, trabalhava com 10 anos para alimentar os irmãos, fazia doideira e hoje é um dos caras mais bem vistos no mercado brasileiro, né? Um dos Reconhecido. empresários mais reconhecidos do mercado. E quando eu fui dar a mão para ele, ele já veio me abraçando, já vem conversando, tá? Ô, prazer, vamos tirar uma foto. Eu falei, ô Geraldo, tá, ó, eu tô fazendo esse movimento, tal, tal, tal. Ele falou, pô, que bacana, começamos a conversar. E daquilo ali, Zé, eu peguei, pô, vou deixar o senhor subir pro seu camarim. Ele falou, não, vem comigo pro meu camarim, eu quero que você esteja lá comigo. Aí tava ele, a família dele, e eu contei essa história, né? Para ele esse dia, nesse último mês. E quando eu tava ali, só para até simplificar pra gente conversar sobre mais coisas, ele falou para mim assistir a palestra dele de cima do palco, Zé. E quando ele tava palestrando, eu tava atrás, né, vi a cortina assim, abri a cortina e eu vi, cara, 2.000 pessoas escutando esse cara. E ele dando um show. E eu vendo a energia que as pessoas estavam olhando para ele, falando, meu, que negócio doido. E Deus me deu uma visão. Deu uma visão nesse dia. Que, cara, não tinha condição financeira, não tinha dinheiro guardado, não tinha dinheiro em banco. Vivia por viver, assim, um dia de Um cada dia de vez. cada vez. E eu senti no meu coração Deus falando comigo. Em menos de 1 ano, eu vou estar palestrando num evento desse tamanho ou maior que esse. Em 6 meses, eu tava com a Expo Business Brasil.
Muito 6 meses, fantástico. trazendo Felipe Tito, Kaká Diniz, Natália Biuri, os grandes players do mercado no momento. A gente conseguiu trazer aqui para Marília e fazer um dos melhores eventos que já teve no interior de São Paulo. Diego, essa conexão com o Geraldo e ele falar para você, não, você apresentou o seu movimento, o seu plano, e ele falar para você subir no palco para assistir lá, o que significou isso para você? Porque eu sei que deu uma visão. Sim. Deu uma visão, mas o que significou isso, cara? Porque no fundo, assim, fez você acreditar, fez você, além de ter a visão, que é o que você poderia fazer, que assim, o que você sentiu? Eu já acreditava, né? Já acreditava. Eu já acreditava. Eu sei a realidade que eu quero ter para minha vida e que eu quero dar para minha família. Então eu não tenho dúvida do que eu vou viver. Só que para isso eu tenho que ter algumas atitudes na minha vida, porque só sonhar, só imaginar não acontece nada, gente. Você tem que ter uma ação para transformar um sonho em um objetivo. Muito bom. E o objetivo em resultados, não é? Isso. As pessoas, por que elas se frustram? Elas querem apenas sonhar. Ah, eu poderia ter esse carro, eu poderia ter essa casa, eu poderia estar com essa pessoa, eu poderia fazer isso, eu poderia fazer aquilo. Cara, e por que não faz? Ah, não, falta de dinheiro. Cara, balela. É decisão. Ah, não, eu nasci em tal lugar, a minha família não tinha condição. Cara, é decisão. Quando você decide mudar a sua vida, ninguém pode te parar. O problema é que você anda com gente medíocre e você se contenta com a vida que você tem. Ah, Diego, mas é chato? Não, não é, cara. Eu só tô falando que você se contenta com uma vida medíocre. O que é? Uma vida mediana. E para você tá tudo bem. Para mim não tá. Então, eu escolhi viver o meu extraordinário. Eu escolhi acreditar em mim. E eu escolhi buscar sempre Deus em primeiro lugar, entendendo que o possível, quem que tem que fazer, Zé? Eu. Quem que tem que fazer o possível na sua vida? Eu. Você. E quem que faz o impossível? Deus. Então, eu já estava nessa trajetória de construção. Você tá me entendendo? Tá. E nisso daí eu saí do evento, cara. Passou 4 meses. Eu encontrei, que foi o meu sócio na Expo, né? Hoje não é, mas era meu sócio na Expo. O Luan Porpeta é um cara que a gente jogou bola quando era molequinho. Nunca fomos amigos, nunca jogamos amigos em comum. E eu nunca mais tinha visto esse cara. E numa rua que eu nunca parei, eu parei, se eu não me engano, para atender o telefone. E ele estava passando. E nessa época aí é o que eu falo. Aí é Deus colocando pessoas na sua vida para você, né? Aí é o milagre. O possível você estava fazendo, Diego? Pô, eu estava fazendo evento. Primeiro evento nosso, 2 pessoas. A maioria das pessoas não tem nem coragem de fazer as coisas. E se faz e dá 2 pessoas, nunca mais faz nada. Nunca mais. Frustra. Nunca mais. Ah, frustra. Não, mas, pô, não cara. É pra mim, né? Agradecer o que Deus te dá todos os dias. Nossa, forte. Acordou com saúde, agradece. Acordou com a sua família, agradece. Acordou, cara, tudo você tem que agradecer. Então, desde o primeiro evento, quando eu fiz com o Bruno Braga, eu sempre agradeci pelas coisas que estavam acontecendo na minha vida. Fantástico. Entendeu? E quando eu encontrei o Luan, é um cara que já estava com um resultado muito legal, né? Trabalhava com essa parte de AdSense, trabalhava na OTZ na época. Tá. E eu falei, cara, o Luan, cara, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Pô, vamos fazer o seguinte, eu tenho um evento, cara, e eu queria que você fosse lá palestrar. Porque eu sempre levava, Zé, pessoas que já têm um resultado expressivo para explicar e mostrar para as pessoas que elas também são capazes de fazer isso daí. E disso daí o Luan falou, Diego, eu não palestro, eu também sou muito tímido e não sei o que, não vou. Eu falei, cara, mas o convite tá feito para você. E quem sabe um dia, ele falou, não, beleza, quem sabe um dia. Nisso daí ele contando, né? Depois se quiser, convida ele até para contar essa parte. Ele contou que chegou na casa dele e de repente ele teve um convite da FAIP de Marília para palestrar no segmento dele. Ele falou, cara, eu nunca tive esse convite. Aí eu encontrei o Diego, tive um convite. Aí o pessoal da FAIP me ligou, não sabia nem de onde fez o convite. Ele falou, cara, quer saber, eu vou na FAIP. É um sinal. Aí ele foi na FAIP, fez uma palestra lá pro pessoal do segmento dele. E disso daí ele falou que sentiu no coração dele, que Deus falou com ele, porque ele já queria fazer um evento grande, né? Como eu também já queria fazer um evento grande, mas eu tava construindo. Tá. Ele pegou, Zé, sem amizade, sem nada, ele pegou, mandou uma mensagem, Diego, vamos tomar um café? Quero falar com você. Eu falei, irmão, bora pra cima, vamos fazer acontecer. Muito bom. E disso daí, fomos tomar o café no outro dia, de manhã. A gente veio conversar, a gente quase com a ideia, o Diego, eu quero fazer esse evento. Eu falei, Luan, eu também quero, pô. Eu tô nessa construção, nisso, daquilo, tal. E vamos trazer um cara grande? Vamos. Quem que a gente traz? Se eu não me engano, na época,
Aí eu falei, pô, vamos trazer o Felipe Tito, né? E a gente assim, pô, a gente faz umas contas, né, Zé? Se a gente fazer isso, vai dar certo e tal, vamos. Aí falou, mas se assim, se não dá, você que tá nesse mundo empresarial, quem que a gente pode trazer? Eu falei, pô, uma pessoa que tá muito hypada, muito na alta, era a Natália Beauty, né, no momento ali, a pessoa que mais aparecia nessa parte de estética. Aí falou, beleza, então vamos negociar com esses dois, quem fechar primeiro, a gente vai. Cara, eu não tinha dinheiro, não tinha nada, mas a partir da a oportunidade que Deus deu pra mim, eu tinha o quê? Uma consciência, um Muito posicionamento. bom. Então, quando ele falou pra mim, eu não falei em nenhum momento, não, não tem dinheiro, não Você tem não se isso. limitou a Não, nada. não, vamos fazer. Vamos fazer. Vamos É fazer. possível. É possível, vamos Muito fazer bom. acontecer. E disso daí a gente acabou fechando com a Natália primeiro, né? Vamos fazer só a Natália. Aí, de repente, o Tito também. Deu certo com o Tito. Aí é aquilo mais uma vez, né, Zé? Você faz uma conta aqui, outra conta ali, vai. Vamos levar os dois. Aí depois de uma semana, a gente já estava negociando com outros players, né, pra ver se não dava certo. Aí o Luan falou, pô, tava negociando com o Kaká, cara. Ele falou que vem. Aí eu falei, putz, vem? Que Então top. vem, ué, vamos fazer o quê? E disso daí saiu a Expo Biz Brasil. Mas em nenhum momento na trajetória, Zé, eu não fui a pessoa que me limitei sobre o que eu tinha. Então, quando eu tomei a decisão de crescer, e eu aprendi isso, Muito bom. que primeiro você toma a decisão, e depois você vê a sua condição. As pessoas querem ver primeiro a condição para depois tomar uma decisão. Isso aí. Como é que funciona isso, Diego? Não, quando eu tiver X dinheiro, eu faço. Quando eu entrar X negócio que eu ia fazer, não, eu entro. Então, assim, mais uma desculpa para você não alcançar o seu extraordinário. Para você não alcançar sua melhor versão para dar o melhor para sua família. Muito bom. Entendeu? Então, quando apareceu a Expo na nossa vida, cara, na minha vida, pô, para mim foi extraordinário, mas foi uma construção do que eu estava fazendo. Entendi. E Diego, o que que mudou? Não mudou nada quando eu conheci o Geraldo. Porque eu já sabia, irmão, aonde eu Já queria tava chegar, aonde eu vou chegar e como eu vou chegar. Muito bom. Aí eu monto o quê? Estratégias e comportamentos que me levem a esse ambiente, a essas pessoas. Muito bom. E hoje a gente pode falar que todos os mentorados, quem participa hoje do nosso grupo, do nosso ecossistema, conheceram gente que, se forem ver a realidade deles, cara, 2, 3 meses atrás eles estavam trabalhando. Só que Entendi. resolveram, não, cara, eu quero empreender, eu quero fazer isso, quero melhorar tal. Pô, e conheceram o Geraldo Rufino, evento com o Pablo Marçal, Thiago Brunet, Davi Braga, João Kepler. Então, assim, são portas que a gente abre por consciência e decisão. Muito bom. Agora, assim, se eu ficar com essa desculpinha furada, eu ganho X, não sei o quê. Você já viu aquela pessoa, Zé, que fala assim, pô, eu vou comprar esse carro, mas, pô, eu acho que eu não vou aguentar pagar, ou essa casa, mas não sei se vou aguentar pagar, mas vai lá e compra. Cara, você paga o carro, tudo tranquilo, o carro tá lá quitado. Você paga a casa, tudo tranquilo, tá lá quitado. Por quê? Você tomou uma decisão. Muito bom. Porque aí Deus age e você tem que ter essa proatividade, para você buscar fazer. Então, assim, a parte empreendedora eu fui construindo. Desde o princípio, lá atrás, quando eu parei de jogar bola, quando eu comecei a vender roupa, uma das coisas que eu aprendi muito também foi vendendo perfume. Tá. Você lembra aquele perfume da Up? Lembro. Que aquela época, pô, chegou febre. aqui, foi uma febre. E foi a época que eu tive mais que me desenvolver. Por quê? Cara, era a época que eu era mais tímido. Então, pra mim chegar aqui e falar, você precisa de um perfume? Cara, pra mim era uma luta isso daí. Pra você era dificuldade. Cara, era imensa. Não é pouca, não. Por isso que eu falo pra todo mundo que tá hoje perto da gente, fala, irmão, você não tem como você ser mais tímido que eu. Não existe essa possibilidade. Porque eu deixava passar muitas oportunidades por ser um cara mais fechado. Tá. Entendeu? E nessa época da UPS, pra você ver, eu e meu amigo conseguimos colocar uma pressão e a gente era um dos melhores vendedores, cara, do CD daqui de Marília. Tanto que eu nem sabia o que era empreender, nem sabia o que era ter uma rede. Que passamos 2, 3 meses, o cara chegou em nós e falou, eu quero saber o que vocês fazem. Vem aqui dar uma aula. Vem aqui, mas como que é a vida, né? Surgiu a oportunidade. Vem aqui dar uma aula pro pessoal que vende, porque assim pode acontecer. Só que na época surgiu a oportunidade, mas eu estava preparado? Não estava, porque a minha cabeça estava limitada. E a gente deixou essa oportunidade passar. Então, é entender o momento que você está e o que você consegue fazer com esse momento. Muito bom. Agora, assim, Diego, dá para todo mundo. Conheci muitas pessoas no mercado que mudaram de vida com atitude, posicionamento, direcionamento.
O Felipe Tito, pô, lavava prato. Cacá Diniz, frentista de posto de gasolina. Natália Build, secretária. Então, assim, o que diferencia você que está trabalhando hoje, assistindo esse podcast, assistindo aqui o Zé, dessa pessoa? Cara, acreditar no que ela é. Você já é, Deus já te fez assim. Já mostrou para você, filho, eu te fiz assim, com condição de fazer isso, isso, isso. Só que você que se limita e fala assim, não, não é para mim. Entendi. Entendeu? E o duro que é assim, é a maioria das Maioria é pessoas assim. do mundo, né? Não é só do Brasil, do mundo é assim. A limitação que você tem na sua cabeça não te deixa alcançar a sua melhor versão. Muito bom. E é verdade, concordo. E assim, o que que você, como você é um cara de conexões, de relacionamento, para uma pessoa que tem um plano na mente, já determinou, Sim, e precisa atingir esse plano, ela vai precisar passar por pessoas, né? com Não tem certeza. como você executar um plano Com sem certeza. passar por pessoas, né? O que que você diria para quem está nos ouvindo, vai assistir, o poder da intencionalidade e da ambientação? Dessas duas palavras. Porque muitas vezes eu tenho plano, mas eu não tenho uma intencionalidade. E também, eu tenho estudado bastante sobre isso. Sim. E não tenho a ambientação, que é o lugar para eu, de fato, germinar, vou colocar assim, ou você frutificar ali, no sentido de que nem eu fui na terça-feira lá com você, até vi um corte que a dona Cida, não, Rosana, Rosana, que ela sim. gravou de todo mundo, e ela mandou pra mim, no corte ficou, o áudio ficou meio ruim, mas foi legal que eu apresentei o que eu desejo, ou o que eu estou fazendo. Pra você, qual é o significado disso? Intencionalidade e ambientação. Ó, ambiente te dá relacionamento, relacionamento te dá acesso, acesso te dá pessoas intencionais que estão no mesmo objetivo que você, que consequentemente dão resultado. Que é aquilo que o Pablo Marçal fala muito, né? Novos caminhos, novas pessoas, novas ideias, novas atitudes, novos resultados. Simples assim. Ah, não, não é simples. Cara, como que não é? É. Ah, Diego, mas eu não tenho relacionamento. Cara, faz igual eu. Começa a fazer evento. O meu evento primeiro foi com 2 pessoas. Duas 2 pessoas. pessoas. Parece brincadeira, né? Pô, assim, as pessoas têm essa limitação, cara, de achar que tudo vai cair no bolso. Entendeu? E não é assim, né? Não, você só se limita, cara. Ó, Caraca. o primeiro acesso grande de um cara que hoje faz parte, assim, do meu ciclo de amizade, é um cara que eu respeito e admiro muito, foi o Diego Alonso. Diego Alonso é um cara, assim, extraordinário, uma pessoa boníssima, uma pessoa que ajuda muita gente, e um empresário que as pessoas ainda não enxergam o que esse cara já fez aqui por Marília Tá. também. O É o Diego filho do Daniel. é filho do Daniel. O Daniel não tem muito acesso, eu conheço muito o Diego, né? E eu tava vendo ele, né, pelas mídias sociais, que ele postava muito pouco. Eu vi um vídeo, se eu não me engano, dele, e ele tava no mentor do Pablo Marçal. E um amigo meu de infância, que até hoje a gente é amigo, um dos poucos amigos que eu tenho desde a minha infância, trabalhava dentro do escritório do Diego Alonso. Aí é o que eu tô te falando. Se eu não tenho oportunidade, eu crio a oportunidade. Eu cheguei nele e falei, Carlos, cara, arruma 2 minutos pra mim falar com o Diego. Aí ele falou, mas por quê? Falei, cara, porque eu tô vendo que ele tá com grandes players no mercado, tô vendo o resultado que ele tá tendo, isso, aquilo, tal, 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 tal. E eu queria bater um papo com ele, cara, 2 minutinhos só pra mim me apresentar, falar o que eu faço, como eu faço, tal. Ele falou, cara, é meio difícil, mas vamos tentar, né? Vamos tentar. E nisso o Carlos conseguiu um café pra mim com ele. Ele falou, cara, ó, é o seguinte, falei com o Diego, ele vai te dar 5 minutos lá pra vocês conhecer, tal, que tá muito corrida a agenda dele, mas vamos marcar pra ir lá. Eu falei, não, beleza. Cara, de 5 minutos a gente ficou conversando 2 horas. Eles marcou 2 reuniões. Por quê? Porque eu tava preparado para a oportunidade que eu iria ter no momento. Se eu não tivesse preparado, Zé, eu ia chegar lá, ia conversar e falar 5 minutos, ó, Diego, até Pronto. mais, irmão, Tchau. gostei de conhecer, boa sorte aí. Mas- No fundo, você se tornou interessante, né? Porque o preparado é isso. Muitas vezes a pessoa. Isso, Eu tenho tido essa experiência sim, no decorrer da minha vida, que eu vou fazer 43 anos, que grande parte das pessoas são interesseiras. sim. Então elas se conectam por E interesse. A maioria. E é um padrão da sociedade isso. Mas eu, há 20 anos eu faço, ou mais, eu percebi que quando você se torna interessante, uma pessoa de agregar valor, sim. as coisas fluem diferente, né? Não. Porque já aconteceu muitas vezes isso que você está dizendo. A pessoa
até pior, não sei se é até mais interessante. De eu chegar na empresa da pessoa, não marcar nada e ela tá topada de coisa, me ver. Calma aí. Ela para e aí um dia eu refleti, Sim. Diego. Falei, por que essa pessoa para e eu nunca agendei, nunca fiz uma ligação? Aí eu fui refletir. Sim. Aí eu cheguei à conclusão, falei, rapaz, Mas sabe por quê? por quê? Porque você é uma semente. Você não quer estar ali só parar e pegar o fruto quando o cara tá com o fruto. Isso. Você é uma semente. E quando você é uma semente, tá ali para plantar, para regar, para crescer junto, para depois você comer o fruto, as pessoas dão o valor que você merece. Muito bom. Você tá Muito entendendo? bom. Se você não for semente e querer ser só o fruto, você vai ficando para trás. Entendi. Então, a sua rede de relacionamento é muito mais sobre o que você entrega ou o que o cara pode te entregar. Quando eu fui conversar com o Diego, não era assim, não, eu quero estar perto desse cara que eu quero sugar. Diego, cara, eu tô com isso, começamos a conversar. 2 horas, ele desmarcando reunião. Cara, participa desse evento que eu tenho. Tô aí, tá dando, na época tava dando 10, 15 pessoas. Pô, Diego, eu nunca fiz palestra assim, mas, cara, vamos fazer. Foi a primeira palestra que ele fez, foi comigo. O primeiro podcast que ele fez foi comigo. Então, assim, pela energia, a sinergia que a gente teve juntos, é um cara que hoje é meu parceiro, cara. Cara que colocou, investiu na Expo junto comigo, entendeu? Nessa última Expo investiu pra estar lá, por quê? Investiu no evento ou investiu na pessoa, Zé? Pessoa? Na pessoa. Relacionamento. Então, Com certeza. hoje eu enxergo que no mercado tem muita gente grande de resultado que querem ter perto gente não com o dinheiro, mas com a vontade de crescer. Você ter princípios, você ter valores, você ter atitude, te abrem portas, né? Aí é o milagre de Deus. Ah, como que é você tá no... Como é que é você tá falando com o Felipe Tito? Na mesma sala, trocando ideia? Cara, pra mim é normal, porque o resultado foi sendo construído. Eu não sou um cara emocionado que acha que esse cara é maior ou menor que você. O Felipe é um mega empresário, um cara fora da curva. Só que se eu tratar ele como um rei, ele sempre vai me olhar como um plebeu. Isso aí. Então eu trato o Zé dessa maneira, você. o Matheus que tá aqui da mesma maneira, a Lívia, todo mundo, cara. Iguais, Porque né? a gente somos irmãos perante Sim, Deus. perante Deus. Então, assim, se uma pessoa tem um resultado a mais financeiramente, não é porque ele é bonzinho, não, é porque ele fez por merecer. O negócio dele leva ele para esse resultado. Agora, pessoa com pessoa, irmão, tem que ser isso, tem que ser íntimo, tem que ser parceiro, tem que querer ajudar. Eu, às vezes, eu deixei muitas oportunidades passarem na minha vida, sabe por quê? Porque eu queria ajudar muita pessoa. E a pessoa não dava valor no que eu fazia para ela. Esse que é o pior. Porque é tudo de graça. Isso aí. Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu comecei, as pessoas começaram a ter um resultado diferente comigo, né? Participando do ecossistema das mentorias, quando eu comecei a cobrar. Porque, cara, o que eu falava com um amigo, parceiro, cara, faz isso, faz aquilo, tal, o cara olhava para mim, tipo, pô, quem é você? E hoje o cara quer fazer de graça, fala, não, agora é só pagando, porque é o acesso. Ok. O que eu já tive que investir para mim ter o relacionamento, para mim ter a visão, para mim ter a mentalidade, para mim ter os resultados que eu tenho hoje? Eu tive que pagar. Pagar como? Com dinheiro? Cara, se não foi com dinheiro, foi com vontade. Com certeza. Batendo porta, fazendo as coisas acontecer. Então, assim, para de limitar no que você tem hoje, cara. A expansão de mente não é sobre o dinheiro que eu tenho. Você tá hoje no YouTube aprendendo aqui com o Zé, quanto custa? Você tá na sexta-feira, em vez de estar na balada, em vez de estar... Não tem... Lógico que não tem nada a ver. Mas se você quer crescer e melhorar seus resultados, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Quanto custa para você estudar 2 horas de madrugada por dia? Porque quando eu comecei a ter essa virada de chaves, eu dormia 4 horas, cara. Estudava até 2 da manhã, tava com a minha família, tinha que trabalhar, tinha que trazer o pão para casa. Só que a partir do momento que eu falei, cara, eu não vou me limitar, eu vou ser a minha melhor versão. Pô, Diego, mas eu olho pro seu, dando um exemplo, olho pro seu Instagram, você tem apenas, sei lá, 3.000 pessoas. Cara, mas não tem a ver com 3.000 ou 1 milhão. É um processo, porque quando eu tive, dando um exemplo, eu tiver 1 milhão, quando vir, vai ser a mesma pessoa. Você só vai se conectar com mais pessoas. E é legal você falar sobre isso, sobre seguidores, sobre posicionamento. Há um mês atrás, eu determinei fazer o que eu faço com as pessoas no offline, Sim. em tete a tete, colocar na internet. Completou um mês. Sim. E o que eu vivi nesse mês, estou vivendo, eu não vivi nos últimos 10 anos,
gerando conteúdo. Não, tenho certeza. E as pessoas que assistem o Store amador mesmo, tudo simples. Edite lá, viu, Matheus? Não edite na hora. Pronto. Só que o que é interessante? Quem me conhece, fala, Zé, show. Quem não me conhece, fala assim, caraca, velho. Então eu percebi que o que eu estou fazendo, faço sempre pra minha esposa, o que eu estou fazendo na gravação do vídeo Sim. é externalizar o que eu sou. Aí se você falar assim, Zé, mas você tá procurando seguidor? Não. Você faz pra alguém? Não. Eu faço para mim. Eu nunca fiz, Diego, até hoje, algo para mim. Era sempre pro outro. Sim. Até entender que o outro vai passar por mim. Então eu sempre dava e nunca conseguia construir. Aí eu entendi. Agora é sobre eu. Sim. Então hoje, por exemplo, eu falei pra vocês lá até no talk na terça, que assim, eu fui consultor, até então tenho a última empresa, que é de um parceiro meu de 10 anos, que eu faço consultoria e creio estar com os dias contados. Por quê? Não quero ser mais consultor. Sim. Eu quero ser o consultor dos meus negócios. Legal. Então, vira a chave. Eu vejo que as pessoas têm dificuldade nisso. Ela é boa profissional. Ó, interessante. As pessoas se profissionalizam dentro de uma empresa, Sim. como CLT ou PJ, Sim. faz um plano de carreira, uma graduação, pós-doutorado, mestrado e assim vai, ou talvez nem faça, mas tem competência. Porém, quando ela sai dessa corporação, ela não tem posicionamento. E eu tô sentindo isso e vendo pessoas com perfis maravilhosos dependendo de uma empresa. Não conseguiu criar um conteúdo. Mas é o que tem tudo a ver. Ela faz grandes projetos dentro da empresa, ela tem bons resultados na empresa, mas ela só fortaleceu a empresa. Sim. E eu tô com esse prisma. Cara, o que eu vivo nesses últimos 20 anos é real, porque eu sei. Você falou sobre pessoas bem-sucedidas, mas Deus me deu um dom, isso é fato, Sim. de pegar a pessoa na baixa e caminhar com ela e a pessoa ficar milionária. Só que eu não entendia. Com a cabeça que eu tenho hoje, quando eu pego essa pessoa na baixa, eu pegava ela como consultor. Agora não, eu pego como investidor. Sim. Então eu entro com uma participação. A diferença exclusivamente é essa. Eu vejo o potencial na pessoa, ela tem capacidade de executar e eu tenho interesse agora em ajudar ela, mas agora como investidor. Como que é investidor? Eu quero uma participação e eu... Então, assim, mas por que isso, Zé? Porque as pessoas precisam de direcionamento. Sozinha Sim. ela não vai conseguir chegar. Não, cara, tudo que você quer fazer sozinho tem um peso assim que você não precisa carregar, Isso aí. né? E é o que eu falo para as pessoas. Ah, mas você fala muito de conexão, relacionamento, de aprendizado, de buscar. Gente, pensa que a sua vida é igual um livro, tá? Você vai estar conversando com uma pessoa hoje, daqui um mês você vai estar falando com ela, vai ser outra história e outras mais insights que você vai aprender. Um livro, se você ler uma vez, você vai enxergar ele de uma maneira, porque a sua vida naquele momento faz sentido algumas coisas. Muito bom. Depois de 6 meses, você vai ler de uma outra maneira. Então, você vai pegar outros insights no livro que da primeira vez você não pegou. Então, eu levo que a vida é muito assim. O relacionamento que você tem que ter com as pessoas para te dar esse suporte, para entender que você não está sozinha, cara, é sensacional. Quanto que vale hoje estar com o Zé? Não tem nem comparação, porque o Zé vai, dono de startup, dono de podcast, um cara que já tem um resultado expressivo no mercado. Cara, e você abre isso daí de graça. É que nem o Talk lá, cara. Sabe que como Fantástico. começou a dar gente? Cara, quando começou a cobrar. Eu fazia de Com graça. certeza. Eu fazia de graça, gente, ó. Aí eu chamava amigo, chamava parente, chamava todo mundo de Não dá graça. valor. Cara, não dá Não valor. dá valor. Então, assim, se você quer crescer, cara, você pode estudar na sua casa, você pode pegar o YouTube. Pô, eu gosto muito do conteúdo do Bob Proctor. Bob Fantástico. Proctor, Pablo Marçal, Thiago Brunet, Paulo Vieira, Wendel Carvalho. Cara, quanto que você aprende com essas pessoas que já estão? E mesmo assim, quando você é grande e tem um resultado, as pessoas estão batendo em você. Eu gostaria de dar uma sugestão sobre o que eu vivi com você no Talk terça. Sim, Um ponto que me chamou a atenção e eu vou dar um com feedback certeza, agora. com certeza. Primeiro ponto. Você perguntava para os participantes um tema e cada um discorria. Ponto. Sim, E começou sobre posicionamento. sim, E aí,
quando falou de posicionamento, passou Valéria, passou Fábio, passou John. E você também falou. E eu queria fazer uma pergunta. Você pode falar. Não, naquele momento. Ah, sim. E aí, você já entrou em outra pergunta. Sim. Aí eu falei, caraca, velho. Então, uma sugestão que eu te dou é... Legal. Quando posicionar um tema, abre para pergunta. E outra coisa, todo participante... Uma outra sugestão. É o ponto de vista dele, talvez. Isso. Também, mas antes, o cara fez a inscrição, qual é a sua expectativa? Porque dentro da expectativa de quem tá participando, o que você vai fazer? Você vai criar o repertório. Sim. Porque nem todo mundo tá, que nem eu fui lá, sabe pra quê? Sim. Pra ter mais um momento de intimidade com o Paulinho, que é esse projeto novo que nós estamos fazendo. Legal. Nós precisávamos conversar algumas coisas, então nós íamos conversando, voltando conversando. Legal. E ele conectou com pessoas lá, eu conectei aqui, então assim... Qual que era o meu objetivo? Conhecer você pessoalmente, Sim. que eu gostaria de trazer você pro podcast, e ter esse momento com o Paulinho. E cheguei lá, foi muito melhor. Então, uma sugestão é, todo mundo que fizer inscrição, conte pra mim qual é a sua expectativa. Sim, legal. E no final, você pegar, por exemplo, sua equipe e falar, ó, você tinha essa expectativa, como é que você tá saindo aqui? Sim. Porque no fundo é isso. Sim. Todo pessoa que passa sobre nossa vida, eu não fazia isso. Ó, vou te dar um exemplo. Eu passei ontem numa loja aqui. Tava numa reunião na agência, lá na Esmeralda. Passei na avenida numa loja, que eu quero conhecer esse cara, já tô conectado com ele. E Deus tocou meu coração para voltar. E quando eu voltei, ele falou sobre podcast, quer participar. Eu falei, cara, já acertei semana com o Diego. Semana que vem eu viajo, não vou estar. Mas vamos deixar pra próxima, eu te aviso. Mas Deus tocou meu coração, Diego, pra compartilhar algo com ele. Sim. E falei, meu filho, deixa eu falar um negócio pra você. É hoje que o negócio vai se manifestar. Amém. É hoje. E hoje eu fui lá de manhã fazer um devocional com a equipe dele. Fez um café da manhã, eu fui fazer. Legal. E perguntei pra ele, estou falando pra você, como foi ontem? Falei, Zé, nunca entrou tanta pessoa na minha loja. Olha que Igual benção. ontem. Parabéns. E aí, na hora, eu percebi. Se eu não faço essa pergunta, eu sei como ele estava ontem. Sei o que eu falei. E hoje, primeira pergunta que eu fiz, como foi ontem? Porque as pessoas querem isso. Sim. E guardar esse momento, Diego. Sim. Guardar esse momento. Porque muitas vezes, quando eu olhei você lá pela primeira vez, dentro daquela sala, eu tava de um lado, aqui na primeira cadeira, eu olhei você. Quando você tava no meio, eu olhei pra você. E eu vi riqueza. Só que a riqueza... É. Eu vi riqueza. Sim. Só que a riqueza que eu vi é como fosse assim. Você tá com a vontade certa, tá no ambiente certo, mas você vai precisar ter mais fome. Sim. A palavra que eu falo pra você é, Fome. tenha mais fome. Eu vejo você, é como fosse uma balança. Esse lado aqui do relacionamento, conexão, abertura, geração de valor, tá top. Mas essa balança aqui, que é a fome do resultado, eu vejo matéria. Sim. Matéria mesmo de você falar, não, calma aí. Aqui já deu, Sim. agora eu quero isso. Então... É um posicionamento que eu melhorei muito nessa questão, até mesmo por isso. Porque eu passei uma fase da minha vida que era muito o quê? Plantação. Sim. Né? Plantação. Porque assim, você deixa de algumas coisas para trás para você ter essas conexões, esse relacionamento. Paga um preço, pessoas, né? Lógico. Paga um o preço. Que você paga. É. E desde do ano passado, eu já venho mudando muito, porque hoje eu tenho muita parceria, né? Hoje a gente tem muitas conexões, apresento muita gente, onde saem negócios. Então, isso é muito bom. Só que era muito disso. Eu dava muito e não tinha tanto retorno financeiro. Aí é aquilo que você falou até da sua esposa, né? Que até você casar ano passado, foi isso? Casei agora 5 meses. Casei há 5 meses, mas estou com ela 1 ano e 1 mês. Aí depois que você casou, a cabeça virou a chave para algumas coisas. Quando eu decidi namorar ela. Aí, acabou. Que foi 30 dias que demorou. Eu larguei dela 2 vezes em 30 dias. É, quando decidiu... Porque eu tava inseguro. Sim. Aí eu orei pra Deus, pai, tira isso de mim. Eu não tenho dúvida de nada. Tudo que eu faço, eu tenho convicção. Não é de mim isso. Aí, a hora que ele... Bateu, aí foi. E coincidiu de eu abrir 2 empresas. Uma que eu comprei uma startup, metade dela, um percentual, e a outra eu abri do zero. Mas no mesmo instante. Sim. E o que eu vivi nesse ano, estou vivendo com a Valéria,
Ganhei até casa, pra você ter noção. Ganhei casa. Mas aí é o que eu tô te falando. Mas você teve essa preparação para ter esses resultados. Você teve que mudar alguma coisa para isso acontecer. No meu caso também. Então, eu investi muito em relacionamento, em estar no lugar certo, estar com as pessoas certas. Para agora tá começando a mudar e surgindo outras oportunidades para me melhorar. Isso aí. É a parte dos negócios. Porque é isso. Não adianta a gente fazer tudo, não, só por ser legal. Não, cara, você Não, tem que por ter hobby, aquilo não. ali, uma estratégia em cima, que nem a Expo foi assim. Eu coloquei da minha cabeça desde o primeiro momento que eu tinha que fazer 3 eventos da Expo Biz Brasil. Tanto que no primeiro e no segundo evento eu tinha um sócio que era o Luan. E no terceiro evento, a gente conversou, ele resolveu se retirar, né, do evento por motivos particulares. Ele achou que não era aquilo que ele queria para a vida dele, e uma coisa que eu quero levar, né, fazer a Expo se tornar uma grande empresa. Eu enxergo ela como de nível nacional e internacional, e eu vou buscar para isso acontecer. Também eu creio. E eu fiz sozinho. Se a outra pessoa, às vezes, poderia ter desanimado e falar, pô, não vou fazer isso não. Então, pra você ver como que é parceria. Então, o Luan, cara, se tornou um amigo nesse meio do processo, e é um cara que chegou, ó, Diego, não quero isso pra minha vida, isso, eu vou deixar só pra você a empresa, ok? Cara, eu falei, pô, Que não mas fazia sentido pra ele. Não era o propósito dele. mas aí é aquilo, Deus te coloca pessoas na sua vida para você acreditar e você ir aumentando o que você tem. Isso aí. Hoje, eu enxergo muito mais do que eu faço sobre os negócios, né? Hoje eu tenho a mentoria, hoje eu sou, um RP, um Relações Públicas, onde eu consigo encaixar pessoas para gerarem negócio e ter a porcentagem em cima do negócio. Então, a gente está montando isso. Mas uma coisa, cara, que eu escutei do Felipe mesmo, na última Expo, né? Onde a gente sempre senta, troca uma ideia particular, a gente conversando. Eu falei, Felipe, pô, tem isso, cara, e tal, 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 tal. Aí ele falou, Diego, você sabe quanto tempo eu demorei para ter a minha liberdade financeira e começar a melhorar a minha vida de verdade? Cara, não foi de um dia pro outro, foi 15 anos trabalhando. Você tá isso daí faz quanto tempo? Falei, cara, faz uns 4, 5 anos. Ele falou, irmão, você já tá no caminho. Você está colocando aqui hoje 800 pessoas dentro de um evento. É fácil, irmão? Não é. E eu sei que provavelmente você está tomando tinta nisso daí. Só que se Deus mostrou para você e você tem coragem de fazer, irmão, tem que continuar no processo. Porque o que vai vir já está escrito. Agora você ir atrás e buscar isso para acontecer. Então você pensa, o Léo também da Cetro, que foi um cara, né, que eu conheci de Bauru, um dos maiores empresários aqui do interior de São Paulo. Cara, trocando ideia com esse cara, explicando como ele fez, o tempo que levou isso, aquilo, e às vezes a gente fica com um objetivo tanto no O dinheiro dinheiro. que a gente deixa de crescer. E ganhar dinheiro e crescer são coisas diferentes. Isso eu Porque concordo. quando você cresce, você consegue gerar um negócio, que um negócio dando certo vai te pagar toda a plantação que você teve Exatamente. no decorrer dessa trajetória. Então, assim, o que eu enxergo nessas pessoas, cara, de grandes resultados? São pessoas que apostaram, né? A maioria que eu conheço, o cara apostou, não tinha condição, mas tinha vontade. Levou um certo tempo para Sim. ter essa maturação do negócio, Sim. para ter eles começar a ter esses resultados. Então, quando eu peguei 10, falei, cara, eu tenho que fazer 3 eventos. Independentemente do que acontecer, vamos fazer 3 eventos. E esse ciclo se fechou na última Expo. E agora, para a gente ter mais esse resultado, que agora é o crescimento, é fazer a marca Expo virar uma marca hoje nacional e internacional. Isso aí. Então, hoje eu tenho contatos, Zé, que entendem o que eu fiz, né? Hoje, grandes empresários de São Paulo, hoje eu tenho a parceria com o Rafael, da Smile. Rafael e a Giane, que hoje a gente é parceiro, estamos participando eu junto com eles, estamos participando do Acelera. É um grupo hoje com o Arthur Aguiar, mega empresário, Tá. ganhou o Big Brother, e com o Roberto Manzini, que é o cara que foi treinador do Felipe Massa, Rubem Barrichello, o Bertolotto. Então, é o nível de contatos, de acesso que a gente tem hoje. Muito bom. Por quê? Cara, por conexão. O Rafael foi um cara que eu conheci no Thiago Fonseca há 2 anos atrás, cara. E eu contando a minha história, naquele dia a gente começou a ter um relacionamento. Para a gente começar a fazer negócios a partir do fim do ano agora. Então, assim, Diego, pô, eu me conectei com você, eu acho que você é um cara assim, 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 princípio, valor disso, e eu quero gente perto desse estilo. Para quê? Para começar a ter um resultado diferente. Então, nesses últimos anos, eu estava focado muito na plantação. Agora, trabalhar para ter o resultado. É isso aí. Porque tem que ter.
Porque eu não tiro só de mim, né, Zé? Eu tiro da minha família. E eu mudar a minha vida e a vida da minha família hoje é prioridade. Isso. Para também mudar a vida das outras pessoas que estão com a gente hoje. E é legal quando você fala em resultado. Hoje eu tenho um entendimento assim, ó. Para eu ter um resultado, eu tenho que ter um modelo de negócio. Sim. E é o que eu vou repetir. Consultoria não é o modelo que eu quero escalar. Eu quero escalar startup. Só que quando eu vejo uma pessoa em potencial, pode ser em qualquer área. Sim. Muitas vezes ela não tem condição de pagar. Não tem problema. Mas eu quero um percentual. Então eu criei um modelo que tudo se torna oportunidade a partir do momento que passa no meu tribo, no sentido do que eu desejo. Sim. E aí, você pega o modelo do Pablo Marçal, quando ele começou, lá com as palestras, pode perceber, hoje tem não sei quantas empresas. Mas por quê? Por causa das mentorias dele, ali, dos treinamentos, das palestras, ali ele colocava a pessoa, via potencial na pessoa, a pessoa executava, usava o nome dele. Sim. Então, eu acredito muito nesse modelo. Cara, aí você pensa assim, eu vejo, é que assim, as pessoas veem muito o resultado que a pessoa tem hoje. Isso. Ah, eu vejo o Pablo Marçal, eu quero ser o Pablo Marçal. Tá, mas você não tem que ver o Pablo Marçal hoje. Você tem que ver ele há 15 anos atrás, dando palestra para 2, 3 Duas, pessoas. 3 pessoas. O Wendel Carvalho, no fim do ano, no começo do ano, postou um vídeo que há 10 anos atrás, onde já estava com 10 anos aí na estrada, ele estava fazendo evento para 7 pessoas, Eu 11 lembro. pessoas. E ele dentro de um ônibus. Eu lembro. Então, assim, é você entender o momento que você está e aonde você quer chegar. Aí, esses relacionamentos que você tem hoje, ele pode multiplicar com as ações que você vai ter a partir daquele momento para te levar a um resultado diferente, né? O Pablo, cara, eu vejo que é um cara que mudou muito a vida de muitas pessoas. Isso aí. E mesmo assim as pessoas batem nele. Mas faz parte, não Faz faz? parte do game. Faz parte. Quanto maior você for, mais conhecido você for, consequentemente, as pessoas vão bater mais. E o maior desafio talvez seja isso pro ser humano. Com certeza. Não se importar com o que, igual eu falo, Não. nem muito elogio, nem. Não, é Nem muita crítica, é não sei o que, esse cara faz isso, faz aquilo. Gente, eu conheço muita gente que tá dentro do ecossistema do Marçal, que ele mudou a vida dessas Com pessoas. certeza. Não é ele mudou, mas as pessoas que estavam permitiram, né? perto, que queriam aprender, aprenderam, colocaram em prática e mudou. É isso aí. As pessoas, na época ainda que eu comecei, era muito disso. Ah, você vai ser o Pablo Marçal, você quer ser o Pablo Marçal? Olha o Pablo Marçal aí, ó, não sei o que, eu não sei o que. E eu nunca achei isso Não é sobre uma isso. coisa para me diminuir. Sim. Porque eu entendi o processo que esse cara estava tendo e o que ele tem hoje. E eu tenho certeza, irmão, que eu vou palestrar com o Pablo. Eu tenho certeza que eu vou palestrar com grandes players do mercado, porque a certeza que eu tenho, Deus me mostra e eu vou atrás. Você tá construindo, Entendeu? você tá caminhando. Então, pô, é o que eu falo para todo mundo. Diego, hoje eu tenho 33 anos. Com 20 anos, você pensaria em fazer um evento da magnitude que você tem hoje, uma empresa que você tem hoje? Cara, nem pensaria. Achava que talvez não era nem para mim isso, porque o meu foco era apenas no futebol. E eu fui aprendendo isso daí com o tempo. Tá. Então, pô, aonde você quer chegar? Cara, eu já sei onde eu quero chegar. Como vai ser, do jeito que vai ser. Se eu te contar histórias aqui de como a gente foi tendo acesso, cara, a gente vai ficar aqui até amanhã de madrugada. Porque foi tudo situações assim, Zé, que Deus pôs na minha vida, eu tive atitude e as coisas foram começando a acontecer. Cara, ó, só para você saber, uma história, vou contar a história do Thiago Fonseca. Eu até falei do Rafael, ver a história dele. Do Thiago, cara, apareceu um anúncio que ia ter um evento do Thiago Fonseca, eu já acompanhava muito ele. E eu acho um cara, assim, fora da curva, sensacional. E nisso eu falei para minha esposa, porque a gente ia pro evento, e chamei mais 3 pessoas, 2 ou 3 pessoas para ir com a gente. Olha só. Quando a gente foi entrar no carro aqui de Marília para Alphaville, antes de entrar no carro, eu falei assim pro pessoal que tava ali: gente, seguinte, eu provavelmente vou ficar 3 dias a mais em Alphaville, porque eu vou conhecer o Thiago Fonseca, eu vou conversar com ele e tal. O que aconteceu? O pessoal começou a dar risada na minha cara. Pô, mano, o Diego é doido, olha o que o Diego tá falando, olha o que o Diego não sei o quê, olha o que o Diego não sei o quê, olha a história. Chegamos, já tinha tudo mentalizado, Zé, aonde eu ia sentar, com o que eu ia falar, do jeito que eu ia me portar ali dentro. Então, quando eu cheguei, eu não fui lá conversar com o pessoal primeiro, não, eu já sabia onde eu ia sentar, então fez o quê? Vou pegar meu celular, antes de todo mundo, eu vou lá, vou colocar meu celular em cima da cadeira e depois eu faço network. Coloquei meu celular aonde eu queria sentar, que era bem de frente com ele, bem em frente do palco. Tava tendo o evento, foi tendo o evento, né? E no final, ia ter um sorteio onde ia participar da mentoria do Thiago Fonseca, né? Que o investimento na época, se eu não me engano, era 15K.
E ele ia chamar 10 pessoas para contar as histórias delas, para ver quem iria ganhar por sorteio ali do público essa mentoria. No meio de 400 pessoas, ele escolheu 10, e das 10, uma ia ganhar. Ele chamou 9 pessoas, 9 pessoas. Ergue a mão, quem vai tal, tal, você. E quando chegou na 9ª, eu peguei e eu levantei da onde eu estava sentado. Eu falei, não, Thiago, não precisa mais não, eu tô aqui já. E subi no palco. Aí ele falou, já que você tá aí, vai você mesmo. Aí, beleza. E cada um ali, Zé, começou a contar a história dela, né? História, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas o pessoal, o que é? Cara, é muito vitimista. Isso. Puxa sempre pra dor. E teve 2 histórias ali que impactaram mesmo, que são histórias, assim, sofridas, bonitas, né? E o pessoal tava buscando. E quando chegou na minha vez, eu já cheguei com essa quebra de padrão. Falei, gente, seguinte, a história de todo mundo aqui é bonita, né? Mas todo mundo tem a sua história. E a minha história bate na minha e de outras pessoas também. Porque hoje a gente tem um evento assim, a evento assim, tal, impacta essa vida, essa outra vida, essa tal vida. E se eu ganhar, vocês não estão fazendo só o Diego ganhar, você vai fazer as outras pessoas que estão todo no nosso ecossistema ganhar também. Consequentemente, eu ganhei a mentoria de 15K do Thiago Fonseca. Quantos dias eu ia ficar lá, Zé, na mentoria? Mais 3 dias. Mais 3 dias. Com toda a equipe. Hoje o Álvaro é parceiro nosso de negócio, que trabalha na equipe do Thiago. Mas o poder da visualização, da decisão e de falar, não, eu vou estar ali. Muito bom. Então a desculpa tá aí para quem quiser usar, irmão. Quem não quer, faz acontecer. Muito não bom. tem jeito. E dessa história aí, que tu for começar a contar. Cada conexão é uma história. Vai embora. Cara, que fantástico. Então cara, acreditar. Não, Diego, é só acreditar, só Não. O pessoal vê o vídeo do Paulo Vieira lá, cara, aí fala yes, aí ele participei já. E o pessoal brinca, mas, cara, o quão rico é o conteúdo que o Paulo Vieira entrega. Total. Cara, Transformador. eu tive a oportunidade de estar com ele faz uns 50 dias, 60 dias em São Paulo. Cara, que conteúdo. É só o cara pegar ali, se ele colocar em prática, irmão, em prática, Zé, 20% do que esse cara fala... Muda a vida. Muda a vida. Mas o cara quer ir lá pra idolatrar o cara. Isso aí. Vamos tirar uma foto. Vamos não sei o quê. Eu até brinco com os mentorados, que a gente tem alguns acessos, que eles vão lá e assistem a palestra, estão no evento com esse pessoal. Eu digo, mas você não senta pra assistir palestra? Cara, não é meu momento esse hoje. Eu já fui o cara que sentei pra aprender, pra mim poder ensinar. O meu momento é de fazer isso, acertar a conexão certa e acontecer. Então, assim, cara, a oportunidade tá aí pra todo mundo. É só você pegar, acreditar em você e fazer acontecer. Fantástico. Pô, imagine que nem... Provavelmente agora você vai estar com a gente nas coisas. Cara, o tanto de coisa que vai aparecer pra gente fazer juntos. Porque a sinergia é o que transforma. Isso aí. Você tá perto de pessoas que têm uma visão diferente de mundo, cara, te transforma. Muito bom. A pressão é uma dádiva. As pessoas correm de pressão. Não, mas eu vou ficar devendo, mas eu vou não sei o quê. Gente, aprenda a dormir no barulho. Se você não aprender a dormir no barulho, você nunca vai crescer. A pessoa tem que aprender... que é na dificuldade que você cresce. Por isso que tem pessoas que não crescem nunca. Essa é uma fase que eu levo para todo mundo, cara, para minha vida. O problema, você sempre vai ter. Já que você sempre vai ter o problema, então arrume os seus para você não começar a querer só resolver o dos outros. Porque se chegar a gente, eu tenho isso, tem aquilo, você pega aquela energia negativa das pessoas, você não cresce. Isso aí. Agora, assim, se vai ter o problema, cara, arruma os seus. Arruma uma coisa pra sua cabeça pra você crescer. É sobre isso. Entendeu? É essa que a gente leva, essa mentalidade de posicionamento, crescimento, direcionamento e resultado. Fantástico. É nessa pegada, cara. Muito bom. Cara, e hoje, depois até que eu te falei pra pôr o áudio, se der pra pôr, você vai ver um cara que não tinha condição financeira nenhuma e de um café comigo, o cara mudou a vida dele. Só que o cara faz o quê? O Moisés. Ele faz. Aí o cara mandou um áudio pro amigo dele que estava numa reunião comigo, contando um pouco do que ele fez, da nossa conversa, como a gente montou aqui para ele mudar. É um cara que ganhava R$800 com um brinquedo. Hoje, nos últimos 1 ano e meio, ele falou que faturou acho que R$200 mil. Cara, um cara que é só assim, faz. Diego, o que eu tenho que fazer? Só faz isso. Diego, eu tô com o nome sujo, mas eu não paguei. Não, porque não era prioridade. Agora você vai limpar seu nome porque você precisa de crédito para pegar isso. É sério. Vai, 3 meses, pago. Depois pago. Na época, cara, esse cara tinha um brinquedo. Hoje o cara tem 12. 12 brinquedos. 12 locação? brinquedos. Locação. Muito bom. Então, e hoje eu trabalho desde o cara que quer mudar e desde o empresário que já tem um resultado diferente. Muito bom. Momentos diferentes. Né? Cara, a visão que a gente tem no mercado e as oportunidades...
que a gente tem, abrem nossa mente, a gente consegue estar ali para ajudar essas pessoas a Muito crescer. bom. Aí é só querer. Se você quiser, Depende irmão, da pessoa, né? não Muito tem bom, jeito, muito não bom. tem jeito. Não, foi muito bom. Terça-feira foi só reafirmou que muitas vezes, eu vou falar um Sim. depoimento para você. Muitas vezes eu até vou para São Paulo de novo. Eu vou no lançamento do Bruno Avelar, Que com o dia que é? Pablo, dia 1º. Dia 1º? Ele vai lançar o livro. E aí, a hora que eu tava na terça, no talk lá com você, com o pessoal, veio no meu coração. Cara, eu posso ir para Alphaville, como sempre fui, mas a Bíblia diz assim: seja fiel no pouco. Ô, você tá doido. E aí eu vi você como fosse assim, cara, conecta nele, serve ele, esteja com ele ali, porque eu sei que Ó, eu vou crescer, mas esteja ali, porque muitas vezes o talento que Deus nos dá é para compartilhar. sim, Então, da mesma forma que você vai me ajudar, mas eu tô pagando, ok. Nada mais é que eu estou te honrando, não tô sim, pagando. sim. Isso não é me pagar, estou te honrando para ter acesso à sua comunidade, ter acesso ao seu conhecimento. Que é tudo uma troca, né, velho? Isso, e em É tudo uma troca. contrapartida eu vou dar meu melhor. Pô, E isso eu vou colher, sim, né? cara, é que assim, ó, a gente pega até o Matheus e a Lívia tá aqui com a gente, né? Matheus e a Lívia participou da última Expo Business Brasil, né, com o Felipe Tito. Contou a história deles ali, foi legal pra caramba. E no começo do ano, a gente fazendo o trabalho, né? Entramos em contato, marcamos um café, queria entender qual que é o momento de vida que eles estavam, o que que eles queriam pra vida deles, isso, aquilo. E nisso a gente começou a conversar, né? E aquilo, uma conversa de 30 minutos acaba se tornando uma conversa de 1h30. A gente pensa que, na verdade, a gente está dando o nosso melhor, mas não tá, porque a gente se limita muito se a gente Sim. não tem uma visão diferente. E eles enxergaram que tinha que caminhar junto com a gente, entendeu? Com o ecossistema ali, compraram a mentoria, começamos a trabalhar isso. Hoje, cara, estão trabalhando com empresários, então começaram o próprio negócio deles. Muito bom. Pô, teve a oportunidade de estar com um monte de pessoa grande no mercado. Sim, Matheus foi lá, quando eu fui falar com o Geraldo, eu falei, não, pode ir lá dentro. Não, eu vou ficar do seu lado pra pegar lá ele que filmou todo o take, entendeu? Então, assim, se você quer, você muda. Matheus, 20 anos, a Lívia tem 18, cara. Pô, menino novo, pô, cara, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz. Cara, você tá tem que. disponível. Cara, você tá que tá em coração aberto pra você mudar. Ensinado. E hoje eu falo, cara, que assim, empresários que, pô, faturamento aí de mais de ano passado 700 milhões, o cara me chama pra estar na mesa com ele, porque ele quer conversar comigo e abrir a mente pra trocar ideia. Cara que faturou mais, que nem vamos fazer um. Vou fazer vamos abrir o canal no YouTube, a nossa primeira entrevista vai ser com esse cara, não vou nem falar o nome dele porque ele vai sair lá depois. É um cara que faturou mais de 500 milhões, cara. O cara me chama pra conversar, pra trocar ideia. Diego, como você tá fazendo isso, aquilo? Aonde você consegue pôr tal, tal, tal? Esses caras hoje me procuram. Muito bom. Aí tem um cara que ganha R$ 2.000, cara, não desmerecendo, pelo amor de Deus, gente. Mas você vai falar com o cara, não, mas eu acho que eu consigo sozinho. Eu falo, cara, você consegue sozinho, vai sozinho. Deus te abençoe. Ele E entende, vai, ele- e não, faz. ele Então, entende. assim, porque, cara, essas pessoas são pessoas que têm a mente aberta pra aprender. Isso aí. Pô, você vai pegar, eu participei da reunião dos conselheiros do Pablo Marçal, acho que ano passado. O Pablo Marçal, cara, tem conselheiro. Conheci um conselheiro do Paulo Vieira. Esses caras gostam de escutar pessoas para tomar decisão. Isso é forte, né? E aí você, cara, que não tem nada, só reclama da vida e Não tal, tem tal, você quer problema. fazer as coisas sozinho. Aí eu É te pergunto, ignorante, né? cara, E é pra onde você bíblico, vai? né? E é Ô, bíblico. você é doido? O Provérbios, a decisão tem que, como que ele fala? Multidão, toda decisão. Conselheiros, né? Quer ver? Ah, é. Eu vou pegar aqui rapidinho. Opa. Mas aí É, Mas aí, Zé, é o que eu falo, cara. As pessoas, elas têm uns bloqueios na mente delas, cara. Ah, não é bom isso, não é bom aquilo. Cara, você nem vive isso pra não falar se é vive. bom ou ruim. Exatamente. Ano passado eu tava lá no palco com o Bruno Avelar, na plateia do Bruno Avelar. Esse ano a gente vai estar no palco junto, cara. Você imaginou? Que louco. Cara, Isso é o assim, poder, né? pô, você tá doido. Provérbios 19:20 vai falar: ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus dias por vir. Pô, você tá doido. A Bíblia é onde você mais aprende na sua vida, cara. E assim, as pessoas não colocam em prática. Ó, dando exemplo de network. Levei um cara no Bruno Avelar ano passado.
Levei um cara pra lá, pra estar lá com a gente, tudo, tal. O cara teve uma oportunidade, o Bruno Avelar vai lançar o livro do cara. Que show, cara. Ah, Diego, tal. Não, só liguei, ó, tô indo pra... Tem isso, quer o acesso? Pô, não, Diego, pelo amor de Deus, quero sim. Vamos. Juntei lá 3 empresários de Marília, a gente foi pra Alphaville. O cara lá, tal, leu um poema, que é o Roberto, fez um poema com a vida do Bruno Avelar. Bruno, eu posso falar com você? Pô, não, pode falar. O cara fez o poema Bruno Avelar. Cara, pega meu assessor aqui, conversa com ele que a gente vai lançar seu livro. Fantástico. Cara, uma oportunidade. Simples assim. Tá preparado no momento certo. O cara poderia estar em Marília, mas ele tá vendo o movimento que a gente tá. Diego, eu quero estar perto, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Quando você vai palestrar com o Bruno, me avisa. Não, vou avisar. A gente vai sair a data, a gente tem a reunião semana que vem, inclusive eu vou estar lá em São Paulo, né? Na segunda-feira, dia 27, 28, vou estar em São Paulo. Pra gente startar a data que a gente vai fazer um evento dentro do espaço do Bruno e ele vai participar lá com a gente. Você me avisa. Pô, com certeza. Não, avisa não, você vai estar com a gente, filho. Não tem como, não. Isso aí. Eu queria ir pra reta final, foi muito bom. Tá? Show. Eu sempre faço uma pergunta. Sim. Última pergunta que é assim. Teve alguma pergunta que eu não fiz e você esperava que eu fizesse e é importante pra você? Cara, não é que tenha, é que nem eu falei pra você, eu gosto assim, manda o que você acha. Cara, a gente vai conversando, vai acontecendo coisas e vai edificando, né? A única coisa assim, o pilar de tudo isso na sua vida, Diego, o que foi? Tá. E essa seria a pergunta. Então tá. Diego, o pilar de tudo isso que aconteceu, qual foi? Deus. Sem ele não teria abrido portas, sem ele não teria tido oportunidades. O que eu só faço é o que eu enxergo que a gente tem que fazer. Muito bom. Acreditar que ele é o Deus do impossível e que a gente tem que fazer o possível para mudar nossas vidas. Então, hoje eu fico muito feliz que eu enxergo que o medo, a vergonha antes era só uma barreira para mim viver e transformar as vidas que a gente transforma hoje. Muito bom. Então eu pego, é o que eu falo, cara. Já passou a Lu Gonçalves, parceira nossa, uma mulher que já tinha um resultado extraordinário na parte da estética, mas não se via como uma empresária. Hoje é referência aqui no mercado. Já passou a Ana Tânia Min, parceira nossa, que foi a primeira da fila na Expo Business Brasil. E depois da Expo, da primeira Expo, a gente começou a ter um relacionamento, fizemos a mentoria e ela hoje é referência, cara, no mercado, com palestras, na parte odontológica, facetas. A gente colocou o nome dela ali que a gente trabalhou, Doutora dos Artistas. Hoje, jogador de futebol quer fazer com ela. É de Marília? Sertanejo, isso, é de Marília. Legal pra você trazer. Cara, assim, todo mundo que tá no nosso ecossistema hoje, se for falar, vai falar, cara, traz essa pessoa que tem história Muito legal. bom. Mas assim, cara, várias pessoas que às vezes tinham a condição financeira, mas às vezes não se enxergava como um empresário, ou não se enxergava como uma pessoa merecedora do que tem. Tá. A gente apenas trabalhou, enxergou, montou uma estratégia, mandamos um plano de negócio. Essas pessoas fizeram e hoje, pô, no mercado aqui são uma das maiores. Então se não fosse Deus me capacitando e abrindo porta para mim, cara, nada teria acontecido. Estaria Muito no bom. mesmo lugar, vivendo a mesma vida, não teria nada de experiência. Para hoje eu poder falar que a gente está no Acelera com o Arthur Aguiar, com um dos maiores, o grupo de empresários que mais vendem hoje no Brasil. Muito bom. Entendeu? Então é dele, é ele. Se não for ele, eu não sei quem é. Amém, amém. Amém. E gostaria que você deixasse uma última frase para o público, uma frase que possa fazer eles refletir, dar esperança. O que eu penso gente, não se limite pelo que você tem, porque a limitação está na sua cabeça. Se você se limitar pelo que você tem, você nunca vai correr atrás de nada, você nunca vai viver nada, você sempre vai achar que poderia ter sido uma pessoa diferente. E quando você não se limita na cabeça, você expande ela. Aí você começa a ter novas experiências, conhecer novas pessoas e enxergar o futuro que Deus já preparou para você. Amém. Só que você tem que ter esse acesso. Se você não acessar o que Deus preparou para você, você nunca vai correr atrás e nunca vai buscar. Então, a sua limitação, às vezes, é a sua barreira para ser a sua melhor versão, para ser o seu extraordinário. Então, é só fazer. Bora. Gratidão. Tamo junto, irmão. Muito bom, viu? Obrigado.